Marcelo Zarski e se você precisa de ajuda, peça ajuda. Meu nome é Anderson Rosa, Frater Goya, e nenhum ser humano é uma ilha. Estamos todos juntos nessa. Isso aí, eu sou o Ryan, e Setembro Amarelo é legal, mas mais legal ainda seria o Ano Amarelo. É isso aí. A gente está aqui hoje para falar sobre um assunto que é um assunto sério, né? Muitas vezes um tabu na sociedade. E esse mês, né, de setembro é um mês de prevenção ao suicídio, né? E acho que era legal a gente falasse um pouco sobre isso também, fazer nossa parte nessa campanha e tentar relacionar isso também com o que a gente gosta de falar, que é música, né? Tem, infelizmente, muitos casos de suicídio aconteceram na música e acontecem, né? Por vários motivos, né? Acho que era legal a gente conversar sobre isso, até para ser um assunto para a galera ficar ligada, né? Às vezes você tem alguém que você conhece que tá meio numa bad e isso não aparece, né? E a gente acaba não sabendo. A gente vai falar sobre isso depois da nossa vinheta. Então vamos lá. Eu acho que pra gente, só pra esclarecer pra galera que vai ouvir, né? Pra gente falar sobre o Setembro Amarelo, é legal de falar o porquê porquê Setembro Amarelo, né? O porquê disso daí, né? Dessas campanhas. Mustang, né? Exatamente. A história da cor amarela começou por causa o menino tinha foi em 94, se eu não me engano. O menino tinha um Mustang, né? Que ele reformou tudo, pintou de amarelo e ele cometeu suicídio com esse carro, né? Assim, acho que ele dirigiu em alta velocidade para se matar, assim, e morrer. E no velório, né, no enterro dele, fizeram vários cartões, né, escritos: se você precisa de ajuda, peça ajuda, tudo amarradinho com uma fitinha amarela em homenagem ao menino, né? E daí pegaram essa cor amarela justamente para partindo dessa ideia, né, de uma homenagem para ele também, né? Seria mais ou menos essa ideia, né? E daí aqui no Brasil a campanha acontece desde 2014, pelo que eu estava vendo no site oficial do Setembro Amarelo. Ela tem uns dados lá que por ano assim são registrados no mundo, né, na verdade, são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo, né? Na verdade, é uma realidade bem triste, assim. E essa campanha é desse ano, né? Falando, são dados atuais, né? Cerca de 96% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais, depressão, transtorno bipolar, abuso de substâncias tóxicas, e assim vai, né? É bem um assunto bem sério. E como eu estava falando no começo, bom, a gente não é profissional da área de nada, a gente só vai discorrer sobre o assunto, porque é importante falar sobre isso, né? É um tabu que muita gente não... um assunto que muita gente não fala, né? Não comenta, né? Tipo, acaba sendo uma coisa tipo, não pode falar sobre isso daí, e assim vai, né? E trazendo pra música, né? Que a gente conhece, quanta gente, tipo, morreu por causa de cometer suicídio, né? Eu tava dando uma aqui e eu tava vendo lá, o cara do Joy Division, o Ian Curtis, cometeu suicídio. O cara do Linkin Park, mais atual, né? O vocalista como que é o nome lá? O Soundgarden, né? Cometeu suicídio. O vocalista do INXS, o Kurt Cobain do Nirvana. Todos eles, né, morreram cometendo suicídio, né? David Carradine, do seriado Kung Fu, né, em Kill Bill. Ele estava mais conhecido pelo Kill Bill. Outro pelo cara também é o... Meu Deus, Anthony Bourdain,
que tem um programa de culinária fantástico, né, também. Ele cometeu suicídio? Eu não sabia. É, sim, ele também. Então, A Marilyn Monroe tipo também, não assim, foi? parece que ela morreu de overdose, mas eu acho que foi Parece meio que que. morreram É que ela, quando. né? É que tem um lance também que eu fico pensando que nem esses caras que a gente tava falando, né? O próprio Ian Curtis mesmo, ele se enforcou, né? O Michael Hutchins lá do In Excess também. Mas tem umas coisas que a gente não sabe direito, né? Por exemplo, que nem o Chorão lá do Charlie Brown Jr., reza a lenda que ele cometeu suicídio, né? Que ele estava com depressão, um monte de coisa. E ele tomou overdoses né, de medicamento, misturado com droga, com um monte de outras coisas assim, e acabou morrendo. Não sei se isso é considerado um Pois é, suicídio, assim, ou se eu é ia uma comentar disso aí fatalidade, também, né? né? O lance da overdose. Se você entrar no lance da overdose, aí você tem muito mais pessoas, né? Porque Daí tem. é meio complicado mesmo, né? Porque você fala assim, pô, é suicídio ou não é, né? Porque a pessoa tá fazendo aquilo ali nela própria, né? Só que às vezes não é, acredito que na maioria das vezes pode não ser consciente, né? De que ela tá, às vezes ela tá no estado de alucinação ou coisa nesse sentido e tá injetando mais, consumindo mais e não tem noção que pode ser que a mente está perturbada e tal, não tem noção que aquilo ali vai levar ela a óbito, né? Mas pode ser que algumas vezes seja a vontade da pessoa também, né? Pode ser mesmo. Existe essa questão da vontade inconsciente, né? E existe também o processo da autodestruição, né? Que aí é onde entrariam esses casos, como o Bonham, do baterista do Led Zeppelin, né? O próprio Jimi Hendrix, até hoje fico numa dúvida, existe, né? Dúvida em relação a isso, se foi overdose, se foi suicídio, o que aconteceu. A Amy Winehouse tem uma parada assim A também, não? Amy também, né? E aí acho que tem A um Amy foi estigma também. na música e nas artes nesse contexto, que é aquela coisa meio herdada do blues, assim, e que vem do sofrimento, né? E que algumas pessoas incorporam um conceito de que a tua arte vai ser melhor, né? Que o melhor tempero da arte é o sofrimento, né? E daí acabam se enfiando nessas roubadas. Fora, obviamente, também pressão de gravadoras, né? Que para os caras produzirem, mete um saco de cocaína no nariz do cara para ele ficar ligado o máximo de tempo possível produzindo, né? E no menor prazo possível. E isso é uma forma da indústria musical, né? Desde cedo a gente teve, inclusive, Miles Davis com esse tipo de problema, né? Os músicos de jazz, para aguentar a estrada, faziam muito isso, né? O Coltrane, que depois acabou conseguindo se limpar, mas também sofreu bastante com essa questão da dependência química, né? E são ciclos de autodestruição, né? O cara entra nessa vibe e ele vai sendo consumido por isso. Eu estou lendo agora a biografia do pessoal do Black Sabbath e o baterista deles, né, o Bill lá, ele sofreu horrores com isso. Ele era super amigo do Bonzo e conta, na biografia conta que quando ele viu a notícia que o baterista do Led Zeppelin tinha morrido, ele pensou, eu sou o próximo, né? Então, porque é um ciclo que os caras vão entrando, as pessoas vão se deixando. Tem aquele documentário fabuloso da Amy Winehouse, inclusive tem um da Lady Gaga que ela fala bastante sobre a depressão e como isso afetou ela. Outra que o pessoal fala pouco, mas que entrou numa maré ferrada, e tem um vídeo dela comentando sobre a depressão muito bom, é a Sinéad O'Connor, né, que passou vários anos lutando com uma depressão fodida, né?
Então, é muito oportuno trazer essas histórias à tona, porque ninguém está imune, né? Depressão não é, como muita gente acredita, a preguiça da pessoa, vai carpir um lote lá que isso passa. Depressão é coisa para quem não tem o que fazer, e atinge pessoas das mais variadas, né? Como o Robin Williams, né? Que também, quem diria que um dos maiores humoristas do mundo sofria de depressão e se matou, né? Então bem icônico isso aí. Tem o brasileiro lá também, que cometeu suicídio também esse ano. É o Estênio Garcia? Não? Como que é o nome dele? Não, é o pessoal do Shazam, Xerife e Companhia, né? Que tava no sítio, né? Eu não Já lembro o acho o nome nome dele. dele. Que também, pô, ele tava isolado no sítio dele e tal, né? Então, você falou isso, até você entrou no assunto que eu ia jogar mais pra frente, mas já que você entrou agora, vamos falar sobre ele, que é o lance do estigma. A gente comentou sobre isso uma vez em um outro podcast, até o Ryan levantou essa questão, tipo de... tem gente, cara, que parece que tem que estar louco, pensando em música, né? Pra poder fazer música, né? Assim, rola essa mítica, né, de que você tem que usar droga, você tem que encher a cara. Isso mesmo. Flávio Miliácio, que cometeu suicídio, o ator brasileiro, Miliácio. Então, e você falou do Coltrane, né? O Coltrane foi um dos caras no documentário dele da Netflix, o Chasing Trane, lá fala sobre isso, né? Ele morreu depois que ele estava limpo, em decorrência a coisas que as drogas trouxeram, né? O Miles estava loucaço também, o Charlie Parker morreu novão, né, também. Mas assim, eu acho que carrega um pouco disso. Mas daí, cara, é interessante pensar, né? Tipo, rolou uma fase de experimentalismos de drogas, assim, numa época na música, e talvez, será que essa fase, que nem o Pink Floyd teve aquela fase dos ácidos, muito louco, altas bandas, né, psicodélicas, assim, será que isso daí não pode ter influenciado nessa questão, nesse estigma de que, olha, para você tocar bem, você vai ter que vender tua alma pro diabo, tipo, na encruzilhada, vai ter que fazer um pacto, vai ter que usar todas as drogas possíveis para você sair do seu ser, para daí, sabe, será que isso não influencia, cara? Talvez alguém, ou pode ser a própria pessoa que já tem a cabeça meio fraca, é um Não, gatilho? na verdade, assim, vamos contextualizar no tempo. Na realidade, o que acontece? Até praticamente ali a metade do século XX, muito pouco se sabia sobre o efeito das drogas na mente, né? Então, você tinha ali o ópio, né, que já fazia estrago, a própria fada verde, né, como que é o nome? O absinto, né? Que o absinto ele é a base da planta absinto ou artemisia, a gente conhece aqui no Brasil como artemisia, e quando o princípio dela é o THC, o mesmo da maconha, só que misturado com o álcool, o absinto ele tinha uma graduação alcoólica de 85%. Então, se você toma um copinho daquele de café, de 35 50 ml, você já não pode dirigir. No bafômetro, você já arrebenta. No segundo copinho, você já está arriscando como alcoólico. No terceiro, você pode morrer. Então, o absinto foi proibido depois, porque os poetas, os boêmios, os caras ficavam conversando e tomando, né? E não ia percebendo o quanto isso ia ferrando ele. E quando viu, o cara morria na tua frente ali bebendo, né? E o próprio Freud, né, tem um lance com drogas, né, com a coca, muito tempo, né, o Crowley com heroína. Então, esses caras tinham isso. E nos anos 60, você tem ali o próprio... tem o pai do LSD, o Timothy Leary, mas você tem o Aldous Huxley, que fala nas portas da percepção do mescal, né? Que é um cogumelo típico do México, que também dá umas alucinação ferrada.
E o LSD era uma droga experimental que o próprio exército ajudou a produzir e era considerada inofensiva. Então, por isso que nos anos 60 a turma ia derretendo ali, né? Só que você teve gente com sequelas gravíssimas, né? O Syd Barrett, do Pink Floyd, o cara o menino lá do Beach Boys, eu não me lembro o nome dele agora, que também é do mesmo período e entrou num quadro esquizofrênico bem pesado, porque o que acontece? Algumas drogas, como o próprio LSD, eles podem ser disparadores de algum tipo de psicose. Então, olhando de perto, como já diz o ditado, ninguém é normal. Isso é um fato. E a grande questão é que se você tem alguma coisa latente ali, às vezes uma única dose, pode ser de maconha, aperta o gatilho que leva o cara para o lado de lá. E daí isso deixa o cara muito louco. Então, e daí não volta mais, que é o que aconteceu com o Barrett e esse guri do Beach Boys, né? E a respeito até do Pink Floyd, é curioso comentar que apesar de música dele sempre ser considerada música para chapado, o chapado era o Syd Barrett, o Roger Waters diz que experimentou LSD apenas uma vez, e os outros também não, eles eram mais da bebida, do whisky, que eles aprenderam a beber com a Janis Joplin, e eles falam que por ter convivido com o Syd e visto como o cara se degradou no período de 2 anos, eles falaram, opa, vamos parar com essa merda, não é pra gente não. Aí ficava ali no baseado, no whisky, né? E mais tarde o próprio Gilmour, na época do Division Bell, ele estava bem cheirado, bem na cocaína, e na realidade a Polly Samson, segundo a lenda, é que deu uma forçada com ele para ele largar o uso de droga regular, né? Mas então tem isso. Então as pessoas desconheciam os efeitos das drogas. Os estudos são todos muito recentes, né? E a questão é que quem tem dependência química, isso está não é só coisa de vagabundo, mas existe a próprio metabolismo da pessoa favorece com isso. Tem gente que pode usar tudo e a partir da manhã não usa e acabou. E tem pessoas que na hora que experimentam, uma vez só, pronto, ele vicia em Coca-Cola, ele vicia em uísque, ele vicia... Porque o organismo dele já favorece a dependência, né? Então, para essas pessoas, né, por isso que alcoolismo é doença, por isso que as drogas são muito mais do que falta do que fazer uma doença, porque o cara, você não sabe o jeito, o teu metabolismo até você experimentar. Então, longe de entrar num papo careta, né? Eu não uso droga, tal. É uma questão de consciência. Então, é um tiro no escuro, é uma roleta russa. Você pode fumar um baseado e dali descambar para o resto. Ou cocaína e dali não parar mais. É muito difícil isso, é muito difícil. E quem é dependente químico de uma coisa tem o hábito, acaba tendo a tendência de substituir por outra. Ele para a coca, vai para a heroína, ele para a heroína, vai para o crack e assim por diante. E como que eu tava vendo essa semana mesmo, até pra gente gravar, vários casos assim, né, tipo, de bandas que eu gosto, por exemplo, de Alice in Chains, né, o Layne Staley, ele morreu, tipo, em decorrência uma overdose, mas em decorrência de várias coisas, né, por exemplo, a vida, ele sempre foi recluso, ele sempre sofria de depressão, tinha um monte de coisa, ele era viciado em heroína na época, um monte de coisa, e ele morreu, tipo assim, daquela substância, speedball que eles chamam, que acho que eles misturam coca com
e bebidas e um coquetel de um monte de coisa, assim, sabe? Tipo o que acho que até a música Speedball, Speed alguma coisa do Motorhead fala sobre isso daí. E como que, por exemplo, que nem você falou, uma coisa vai levando a outra, né? Como que isso sempre está atrelado, né, a uma coisa que a pessoa está passando, né? Tipo, que nem que a gente falou no começo, né? Você tem que pedir ajuda, né? Só que muitas vezes a pessoa está com um problema, que nem você falou ali, que depressão é uma doença, né? E muitas vezes a pessoa que está com depressão não sabe que está com depressão, né? Ela fica... Como que eu posso dizer assim? Eu não sou profissional para dizer isso, mas assim, ela não admite às vezes que ela tá com um problema, ou às vezes ela não quer entender, e rola esse problema também das pessoas falar, a pessoa tá com depressão, é frescura, é não sei o quê. E na real não, né? É um assunto bem sério. E como que isso, por exemplo, esse lance do suicídio tá atrelado a essas coisas? Por exemplo, a uma pessoa que tá mal, a uma pessoa que passou por algum problema na vida, ou simplesmente não tá bem, entra em depressão, ela vai se isolando, né? E pensando, levando para o lado da música, dos artistas, que é o que eu estava falando, alguns dão sinal, cara. Algumas entrevistas do Layne Staley, antes dele morrer assim, ele já falava umas coisas assim, que ele flertava com a morte, que ele, sabe, que ele gostava de viver esse perigo, sabe, que a morte trazia para ele, sabe, de estar sempre ali. Tem entrevistas do Kurt Cobain falando umas coisas também, sabe? E eu tava dando uma olhada nas coisas, por exemplo, do Ian Curtis, lá do Joy Division. Cara, tem uma letra aqui, cara, que ele já fala, tipo assim, ó, ele sofria de muita coisa, ele era esquizofrênico, sofria de depressão, também tem uma história, a história do Joy Division é bem pesada. E ele fala assim, Ana, here are the young men, a weight on their shoulders, né? Aqui estão os jovens e um peso sobre seus ombros, né? A letra vai falando sobre isso, né? Aqui estão os jovens bem, aonde eles estiveram, né? Batemos nas portas das salas mais sombrias do inferno, levados aos limites, nos arrastamos para dentro, né? Observamos. Ele vai falando, sabe, tipo de coisas pesadas, sabe? As mágoas que sofremos e nunca fomos libertados. Tem a Isolation, essa daqui é a Decades. Tem a Isolation, que fala sobre... que ele fala, mãe, me perdoa, sabe? Um monte de coisa que, tipo assim, era sinal de que ele... sinal do que ele estava passando, né, cara? Assim, tipo... isso daqui saiu depois que ele morreu, que é do Closer, né? Do segundo disco deles. Saiu póstumo, né? Love Will Tear Us Apart também, que ele fala que o amor vai nos despedaçar de novo. Então, o cara já tava, tipo assim, dizendo, ó, eu tô sofrendo, eu preciso de ajuda, do jeito dele, né? Não tô bem. Exatamente, cara. Já tava ali, não tô bem. E a gente não vê, né, cara? Não consegue enxergar. Muitas vezes porque não se fala sobre isso, né? Que fica aquele tabu, né? E muitas vezes porque, sei lá, a gente acaba tapando o olho, né? Velado o negócio, né? E onde que eu quero chegar, né? Assim, vocês acham que isso relacionando com tudo que a gente está falando, vocês acham que isso é cada vez mais comum, né? Não só no nosso meio que a gente vê, né? Que a gente viu ali, pô, não falei no começo, pô, 12 mil pessoas, mais de 1 milhão de pessoas no mundo, né? Morrem, né? Tipo, cometem suicídio por ano, né? Assim, é muita gente, né? E vocês acham que isso é comum por causa do tipo de sociedade que a gente está vivendo, do tipo de pressão, do tipo como que eu posso dizer assim, de cobrança, muitas vezes. A gente está vivendo num momento, por exemplo, né, vocês estavam conversando sobre aulas e coisas assim, né, que a gente parece que está vivendo num momento que você tem que produzir o máximo possível. Tipo assim, você está na tua casa vendo as pessoas produzindo no Instagram, por exemplo, você tem que fazer. Só eu que não faço, sabe? Isso pode causar, sabe, uma pressão, alguma coisa, às vezes, dependendo do trabalho. O que vocês acham disso daí, sabe? Não sei se eu consegui ser claro no que eu falei. Cara, eu acho que é delicado pra caramba, né? Eu acho que pode ser um dos fatos isso, né? Mas, sei lá, eu acho que é uma coisa mais antiga ainda do que sei lá, por exemplo, esse lance de
da questão de, sei lá, Instagram, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, porque, sei lá, o Japão, se eu não me engano, a época que eu ouvi falar disso aí, alguns anos atrás, ele era o primeiro país, né, com maior índice de suicídios, né? E lá a cultura é bem diferente da nossa, o lance é totalmente diferente, né? Então você vê que eu acho que é independente da cultura, do sistema, do que for, eu acho que onde tiver pessoa vai estar rolando esse esquema, né? Eu acho que pode ser esse lance, eu acho que, igual você falou, um lance de comparação às vezes, né? Tipo, sei lá, você vê uma pessoa que tá talvez melhor que você financeiramente, ou sei lá, uma pessoa que tem uma família melhor, né? Tipo, pode ser que o rapaz, os pais dele sejam separados, alguma coisa assim, ele vê uma família que é mais estruturada, entre aspas, né? Pelo menos externamente ele olhando, e o cara se sente que ele é inferior de algum jeito, coisa nesse sentido, né? Eu acho que é uma série de fatores, né, que vai... Opa, uma série de fatores que vai incumbir nisso aí, né? Pode ser, às vezes, uma coisa mais simples até, de que a pessoa tenha, talvez, algum problema emocional, né? Lógico, né? Se a pessoa vai ter depressão ou pensa em cometer suicídio, ela vai ter alguma questão emocional ali, né? Mas eu acho que sei lá, cara, eu acho que é muito complicado de falar, né? Sei lá, de tentar entender. Eu acho que é muito difícil de tentar entender o que leva alguém a cometer suicídio, né, cara? Sei lá, eu não consigo pensar, entrar na minha cabeça esse lance, entendeu? De um modo racional, né? Só para rapidinho, só para aproveitar o que o Ryan falou rapidinho. Então, que nem você falou, joguei essa questão do Instagram e coisas assim. A gente pensando, né, na gente, né, que nem você, o Goya, eu também, nós somos figuras, vamos dizer assim, pelo menos no nosso meio aqui, a gente não público, mas assim, a gente tem uma visibilidade e uma influência em várias pessoas, muitas vezes, né? Pode ser boa ou ruim. Você já parou para pensar, às vezes, que o que a gente faz pode influenciar de alguma forma, tanto positivo quanto negativo, assim, duplo, assim. Se você, por exemplo, você toca guitarra, tira suas coisas, você vai lá, você posta um vídeo tocando, tipo assim, eu conheço você nunca vai fazer isso na maldade, você tá fazendo, tipo assim, porra, pra incentivar a galera a tá fazendo, buscando o que você quer, né? Seria tipo um alívio, vamos dizer assim, uma coisa para fora, né? Da mesma forma que o Anderson ou eu também faço. Mas você já parou para pensar que às vezes isso, eu tava pensando isso esses dias agora, pensando nessas coisas, como que, será que isso pode ajudar mesmo? Ou será que, tipo, sabe, entende que ao mesmo tempo que a gente está pensando que está ajudando, que está incentivando, né, igual na aula, você está lá, vamos aí, vamos tocar e tal, você pode também estar empurrando uma pessoa para uma coisa ruim? O que vocês acham? Aproveitando o gancho. Cara, vai parecer, talvez soe um pouco estranho isso que eu vou falar, né? Vai parecer que, sei lá, né? Mas não é ideia ser mal, ser malvado, parecer. Mas tem uma frase, eu não sei de quem que é também, que é tipo assim, eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende, né? Então, eu acho que quando entra nesse lance assim de tipo assim, você se preocupar com o que as pessoas vão entender do que você está dizendo ou do que você está postando, cara, eu acho que daí você entra numa pira, numa noia assim, que talvez você não posta nada daí por conta disso, né? Porque igual você falou, cara, não tem como a gente saber como a pessoa vai receber a mensagem, né? Aquilo ali. E não tem como você controlar também, né? Porque daí ao mesmo tempo que talvez você está pensando nos mínimos detalhes para não atingir tal pessoa, talvez você vai estar atingindo outra que você não atingiria se você não tivesse pensando daquele jeito, né? Então acho que é uma coisa que, tipo, não tem como escapar, né? A partir do momento que você está postando ali, as pessoas vão ver e elas vão entender do jeito que elas estão dispostas a receber aquilo ali, né? Na realidade, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, às vezes, que eu acho que talvez seja nessa vibe que o Marcelo está comentando, que é a pressão pela velocidade, né? Então eu tenho que ser rápido, eu tenho que produzir mais que o outro, eu tenho que ser competitivo, eu tenho que ganhar. Se eu não ganhar, eu vou ser pior que o outro,
né? Eu tenho que ter alguma coisa para dizer. E, na realidade, isso se baseia num erro que é todo mundo ser igual. Enquanto que, na realidade, se a gente for parar para pensar, existe um princípio na natureza, uma busca pelo equilíbrio entre as montanhas, os vales, né, os rios, os mares. Então, cada coisa dessas é diferente. Já pensou se nós vivêssemos num mundo plano? As pessoas não são planas. Cada pessoa tem uma natureza e deve seguir a sua natureza e não seguir a natureza que todo mundo quer que siga. Isso até tem a ver muito com Telemann, né? Do faz o que tu queres, né? De ser o todo da lei. Que o Crowley diz: você só tem duas missões na vida, que é descobrir sua verdadeira vontade e cumpri-la. E hoje você vê que as pessoas andam apáticas. Todas as pessoas se maquiam igual, fotografam igual, faz selfie igual, né? Então, assim, você vai criando modelos de sociedade que são extremamente doentios. Tá? Eu queria propor, antes da gente passar para o próximo tópico, e depois apresentar alguns números que vão contribuir com essa conversa nossa, só para ficar de reflexão, eu queria fazer uma proposta de um experimento. Eu queria pedir para a gente ficar em silêncio alguns instantes, eu vou marcar aqui, e daí eu vou retomar o tema. Vocês topam? Daí a gente vai cortar o microfone, todo mundo, e fazer alguns segundos de silêncio, e daí eu vou retornar. Ok? Então vamos lá, por favor, vamos começar então 1 minuto de reflexão. Muito bem, vamos retornar. Enquanto nós estávamos aqui refletindo sobre o Setembro Amarelo, mais uma pessoa tirou a própria vida. A cada 40 segundos, alguém comete suicídio no mundo. Tá? Então, um tempo extremamente curto para alguns, extremamente longo para outros, né? E a gente vê, enquanto nós temos uma conversa, quantas pessoas estão embarcando nessa. Tá? Eu queria trazer só alguns números rapidinhos, né? Que o Brasil, até são dados um pouco antigos, mas o Brasil, até 2012, era o 8º país em número absoluto de suicídios. Em 2012, foram registradas 11.821 mortes, 30 por dia. Tá? Para a gente pensar no tamanho do problema, para cada caso fatal, tem outras 20 tentativas que fracassam. Cerca de 90% dos casos são relacionados a doenças mentais que não foram tratadas de forma adequada. E segundo a Organização Mundial de Saúde, é a segunda causa de morte de pessoas entre 15 e 29 anos. Então, são dados absurdos que a gente muitas vezes não para pensar. Tá? E assim, existe uma série de conceitos generalizados que são extremamente problemáticos. Então, ideias erradas que levam a uma compreensão errada do problema, a um enfoque. Né? Lembrando que o próprio tema suicídio é um tabu, né? E como todo tabu, ele está permeado de ideias erradas. Né? Uma delas é, se eu perguntar sobre o suicídio,
eu posso induzir uma pessoa a isso. Errado. Ele está ameaçando o suicídio apenas para manipular. Errado. E o terceiro, que todo mundo conhece, quem quer se matar, se mata mesmo. Quem quer se matar não avisa. O suicídio é um ato de covardia ou de coragem. Se uma pessoa que se sentia deprimida e sonhava em suicidar e pensava em suicidar-se, no momento seguinte passa a se sentir melhor, isso significa que o problema passou. Não, isso tudo são ideias extremamente erradas e altamente propagadas em todas as mídias sociais, em conversas, que são ideias que nós precisamos mudar. Alguns fatores de risco que são importantes a gente pensar são os transtornos mentais, os aspectos psicológicos, aspectos sociais, históricos de tentativa de suicídio, as condições clínicas. Eu estou me baseando aqui no material que a Vivian preparou para umas palestras que ela fez a convite e que são extremamente relevantes. Então, eu estou me sentindo à vontade de usurpar um pouco desse material, porque faz muito sentido trazer isso à tona. Tá? E ela elenca ali ainda na pesquisa os 4 Ds que são fatores de risco: a depressão, a desesperança, o desamparo e o desespero. Então, quando esses fatores se juntam, eles podem ser um estopim extremamente perigoso. E quem está com esse peso, normalmente a pessoa ela não consegue, ela sente isso como algo intolerável, ela não suporta, é uma coisa interminável, sem fim, inescapável, ela não consegue enxergar uma saída. Minha vida chegou num ponto ali que eu não vejo para onde ir. E aí a gente tem que pensar em como ajudar essas pessoas. Então, tem algumas coisas bacanas. Ouvir com cordialidade, tratar com respeito, ter empatia com as emoções do outro, tomar atitudes, conseguir ajuda. O que nós não podemos fazer de jeito nenhum é ignorar a situação, nos sentir envergonhados, chocados ou em pânico, principalmente por aquele que está passando por essa situação, julgar o outro e, em hipótese alguma, deixar a pessoa sozinha. De forma alguma, a gente pode também ter aquelas pessoas que buscam desafiar quem está passando por essa situação, tentam minimizar o problema. Isso todo mundo passa, tem um monte de amigo que já fez. Isso é muito errado, tá? Tem que tomar muito cuidado. Dizer que tudo vai ficar bem. E, em especial, nunca, nunca, nunca você deve jurar segredo numa situação dessas. Quando a gente passa numa situação crítica, todo mundo, a gente está falando aqui no podcast de situações limite, das pessoas que não veem um horizonte para ir além, e todo mundo pode passar por isso, todas as pessoas. Então, não é errado você passar pelo problema. De forma alguma, é natural. E também a atitude mais acertada, tá, é você tentar compreender que é preciso e é importante buscar ajuda. Nós ainda vivemos numa sociedade que vê a busca por terapia, seja com psicólogo, seja com psiquiatra ou com outros terapeutas, como uma confirmação que eu estou doente. E não é, isso não pode ser vergonha. Se você se sente mal, você vai no médico. Estou com uma dor aqui, eu vou no médico. Eu não estou enxergando bem, eu vou num oftalmo. Agora, se eu não estou me sentindo bem, porque é problemático eu procurar um terapeuta, procurar uma ajuda, um psicólogo ou psiquiatra, porque muitas vezes são desequilíbrios até químicos
que o próprio remédio pode ajudar. Também não dá para a gente ter aquela visão assim, hoje está muito em voga movimentos anti-vacina, né, anti-medicamento, eu não curto medicamento, eu evito sempre que eu posso, mas tem hora que você não dá conta sozinho. E quando você percebe que não dá conta sozinho, é essencial buscar ajuda. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E quando você percebe que alguém próximo a você está entrando nisso, ao invés de recriminar ou de forçar, né, tenta, num tom conciliatório, levar a pessoa, né, como eu falei, ter aquela empatia, tentar identificar isso, se colocar no lugar da pessoa e ajudar a pessoa a buscar ajuda, porque às vezes a pessoa está tão mal que ela sozinha não consegue fazer, né? E às vezes é alguém que está do teu lado e você não percebe. Tá? E antes de eu passar a bola, tem um vídeo que a gente produziu há uma época atrás, que é o Experimento Suicida, é um vídeo que está lá no meu canal. Depois, se o Marcelo quiser colocar o link no podcast, eu e a Vivian fizemos a tradução desse material e ele é muito legal. Eu passei o link para vocês, que são 2 jovens que vão fazer um experimento disso, entrando num táxi. Daí eles começam a contar seus problemas para o taxista, vai falando, e de repente ele diz para o taxista: para aqui que eu vou descer. E aí eu não vou falar o que acontece porque fica o spoiler, e aí vale a pena vocês assistirem, né? E acho que o mais legal é isso, sabe? Buscar ajuda, buscar a compreensão. Desculpa ter tomado um tempo aí meio grande, mas acho que é relevante, a gente não podia deixar passar batido. Fala aí, Então, Marcelo. não, legal. Super, super concordo com tudo que você falou, cara. Assino embaixo e tudo. E eu vou linkar assim, cara. Vou deixar o link do. Eu vi que você mandou. Vou deixar assim. Acho que eu já tinha visto até, se não me engano, mas eu não tenho certeza. Mas é só. Acho que a gente pode ir caminhando para os encerramentos. Assim, hoje foi um papo mais curto também, até pra gente falar sobre um assunto bem sério, né? Era para ter conversado com a Vivian para ela participar também, mas acabei achando mais interessante conversar nós 3 que não somos da área, até para a gente ter a nossa opinião assim, de fora da área, como alguém que não está ali, né? E a Vivian provavelmente pode auxiliar depois, assim, né? Para a gente fazer uma versão 2 também, assim, futuramente aí. Então, só para, assim, o legal é que você falou um monte de coisa bacana, assim, que é super legal de ter, tanto do experimento, né, de tudo, de dicas, assim. Legal a gente deixar, frisado também que tem vários centros de ajuda, né, para isso, né, quando você tá com depressão ou qualquer outro sintoma, assim. Tem os telefones, tem um telefone que é 188, que é um telefone para você conversar e pedir ajuda. Tem chat, que é do Centro de Valorização à Vida, né, que é o CVV. Tem e-mail. Lá no site do Setembro Amarelo, que é a campanha aqui no Brasil, né, tem várias informações, vários materiais de divulgação, sobre isso, né, sobre como você agir, talvez, como conversar com as pessoas, né? Vídeos também, sabe? Então acho que é bem legal, né? E até para divulgar a campanha. Como você falou, é importante falar, né, Anderson, sobre isso, porque é algo que a gente não... muitas vezes a gente deixa passar batido, né? Que nem você estava conversando. Às vezes você não dá atenção para algo que tá na cara, né? Como eu falei ali do Ian Curtis ou outros caras, né? Assim, a gente é velado, né? A gente fica... Não, e veja o próprio caso da Amy Winehouse, que tem lá o documentário. Você vê ela entrando, mal conseguindo ficar em pé no palco. E as pessoas, em vez de entenderem que ela estava mal, não, eu quero show, ela me prometeu um show, ela tem que entregar um show. Então você vê que chega a ser cruel. E isso que você comentou dos locais de ajuda,
A maior parte dos municípios, hoje, principalmente a partir de uma quantidade X de habitantes, todos eles têm o CAPS, tem o CAPS-AD, né, que é o CAPS-2, que é o Centro de Atenção Psicossocial, tem o AD, que é a prevenção de álcool e drogas, tem o ambulatório de saúde mental. Então, isso nós temos aqui em Campo Mourão e grande parte dos municípios ou das macro-regiões, como eles chamam, tem acesso a isso. Então, você já deixou um telefone, mas tem gente que pensa assim, eu não tenho grana para fazer um tratamento adequado. A saúde, hoje em dia, tem que atender, e esses lugares, como o CAPS, eles fazem triagem, né? Então, você pode buscar ajuda e alguém vai ouvir você e vai te ajudar. Então, é essencial esse trabalho. E é essencial a gente cobrar do poder público o acesso a isso. Porque depressão não E é está só em gratuito gente muitas rica, vezes. não. Sim, e é gratuito também, né? Todos esses lugares que você citou, você tem acesso gratuitamente, né? Gratuitamente. São trabalhos da Secretaria Municipal e no geral, também do poder do governo, né? Estadual e municipal. Então, você tem uma junção de poderes trabalhando para isso acontecer, né? No geral, a bomba acaba caindo no colo das prefeituras, né? Porque é a ponta do chicote lá na frente, né? Então, a gente tem que cobrar do poder público acesso a isso, a ampliação de vagas, ampliação de ambulatórios, né, de centros de atenção. Então, o que não pode é fazer de conta que isso não acontece, né? Isso tem que deixar de ser tabu e tem que ser falado, tem que ser de acesso a todas as pessoas, né? Em pleno século XXI, não podemos tratar uma doença como uma coisa que não existe, que é só opinião. Isso é a tua opinião. Saúde mental não é opinião, é necessidade. É verdade. Falou tudo aí. É. O Rayan caiu, acho, O cara. Rayan, pelo jeito, a internet dele foi pro beleléu. Será que ele vai conseguir voltar aqui para se despedir da galera? Né? E assim, né? Inclusive, aproveitando, depois não sei se isso encaixa no outro lugar ou a gente deixa aqui no final, eu acho que, voltando para o aspecto da arte, o que a gente pode falar, né? Você e o Rayan são professores de música e formação de alunos e de artistas, né? Porque você tem uma parte do teu público que está lá apenas para aprender um instrumento, um hobby, mas você tem gente que, poxa, eu quero me profissionalizar nisso. E acho que cabe colocar a todo esse público para tomar cuidado e não entrar nessas roubadas, né? A arte vem da inspiração e não da dependência, né? A arte vem das musas, né? Do conceito grego lá, nós temos as musas que nos inspiram a arte e não necessariamente de um cigarro, de um pó, de uma pílula. Não existe pílula que traga criatividade. Se alguém der para você alguma coisa para tomar e dizer, olha, tome isso que você vai ficar mais criativo, isso não existe, não funciona desse jeito, né? E você vai só estar entrando num processo que vai te trazer outros problemas. Então, se você quer ser um profissional da arte, seja da música, seja da pintura, da escrita, invista na sua arte, no seu instrumento, em estudar o instrumento, estudar a parte teórica, estudar a parte prática, busque conhecimento e não atalhos. Não existe atalhos para a arte. Todo grande artista, assim como todo grande atleta, vem do suor, vem daquilo, do quanto ele se empenha e não do quanto ele consome de substâncias adversas
para produzir resultado. Né? Acho que é isso, né, Marcelo? Tipo, não tem caminho fácil, né? O caminho de você usar alguma coisa pode ser rápido para entrar, mas é muito difícil de sair, né? Muito difícil. Muitas vezes você não sai, né? Você só se afunda mais. E uma coisa que acho que é legal de deixar, que nem você tocou nesse assunto de aprender, né? Assim, de estudar, de ser músico, é o lance que música é difícil, tocar instrumento não é fácil, a arte é um negócio que não é simples. A arte não tem como explicar, não é simples, não é fácil, é difícil. Na música não tem método fácil, não tem aprenda o meu segredo, não existe isso. É sentar e estudar, né? O caminho ele é longo, só que ele é prazeroso, né? Quando você entende que música é bom, que arte é legal, você é feliz, cara. Eu conversava isso com o Luca há um tempo atrás, que a gente estava trocando ideia, um guitarrista lá de Maringá, e ele falou, mano, é difícil mesmo, você vai estudar guitarra, é isso aí, o caminho é longo, é difícil, mas é gostoso, é legal, você vai se apaixonar se você quiser realmente fazer. Então não cai nessa de metodologia fácil, tomar alguma coisa para ficar mais criativo, ser mais fácil. Não existe. Aquela pílula do filme Power lá é só no filme. Até então não inventaram. Não, e isso que você falou é uma grande verdade. Se você pega, eu adoro ler biografia, e se você pega... Cara, eu já li biografia do Led Zeppelin, do Pink Floyd, do Rod Stewart, do Keith Richards, do Eric Clapton, estou lendo aí do Black Sabbath, de vários artistas, do David Bowie, do Lou Reed, daquele cara do Stooges lá, não lembro o nome dele agora, né? Mas de toda essa turma, e você vê que todos eles, quando entram no episódio drogas, a reflexão que eles fazem não valeu a pena. Né? Sim, todos eles, o próprio agora, pegando bem atual, que eu estou lendo do Black Sabbath, né? do baterista deles, ele fala, cara, acabou com o meu... Eu deixei de ser relevante para ser relevante para a droga, não tinha mais nada. Eu não tinha mais o que mostrar. E isso é em todas, cara. Não é numa. Não é um caso que seja... Veja o Miles Davis. Miles Davis era um cara que era quase Deus. Ele viu a divindade, viu a obra que ele fez, que ele deixou, e ele quase destruiu tudo pela dependência química, né? O próprio Coltrane. O próprio Coltrane. Todos esses caras, sim. Não, mas é verdade. É isso, né? E isso são disparadores, né? Exatamente. Tem que tomar um super cuidado, né? Mas acho que é isso aí, né, Goiás? O Ryan provavelmente não vai conseguir voltar, mas o papo foi legal. É isso aí, tem que falar sobre isso, é importante. Foi bom rever vocês, saudades aí. Estamos longe, né? Mas é isso aí. Então o recado que a gente tem pra galera aí é esse: procurem ajuda na sua cidade, sempre vai ter alguém para te ouvir, converse, sempre tem ajuda. Se você digitar no Google, todo mundo tem celular hoje em dia, todo mundo tem um amigo, todo mundo tem alguém. Procura alguém, procura ajuda. Peça socorro, né? Peça socorro, isso mesmo. Sempre alguém vai te ouvir. Tipo, vai atrás. É isso aí. Um abraço para todo mundo aí. Um abraço, Goya. Um abraço pro Ryan. Hoje o abraço vai pro Ryan, que caiu no meio do caminho. No meio do caminho do Ryan tinha uma pedra. E ele caiu. Essa pedra chama-se internet ruim. Mas não é por isso que ele vai deixar de estar presente aí também. É verdade. Mas é isso aí, né? Tá bom. Então fica um abraço para todo mundo aí e até a próxima, galera. Até mais, pessoal.